Começa agora mais um Letrando, o podcast do Elefante Letrado. Neste episódio, Sheila Von Tobel, jornalista e fundadora do Elefante Letrado, recebe Jorge Aldi, superintendente de inovação e desenvolvimento da PUC-RS e do Tecnopuc. Olá, bem-vindos ao podcast Letrando. O bate-papo de hoje é com um cara sensacional. Aldi, muito obrigada por estar aqui conosco. O Aldi é uma das figuras mais renomadas quando se fala de desenvolvimento, quando se fala de educação e inovação. É uma grande referência nacional e internacional. E está nos dando o prazer de vir aqui trocar umas palavras e nos ensinar um pouco sobre inovação. Aldi, muito obrigada pelo teu tempo hoje aqui conosco. Eu que agradeço, Sheila. Tenho uma maior admiração pelo que vocês desenvolvem aqui no Elefante Letrado. Para mim é uma honra estar com vocês e contigo nesse momento. O Aldi, às vezes, a gente procura para trocar uma ideia quando a gente, enfim, tem algumas situações que a gente tem dúvida o que vai fazer, principalmente a Mônica, nossa diretora executiva aqui no Elefante, a gente recorre ao Aldi, que é um gênio. Aldi, me conta um pouco como é que vocês relacionam, e na tua vida, como é que tu relacionou até para se tornar uma grande referência, educação com inovação. Baixa, né? Inovação com educação. Ou inovação com educação com inovação, ou inovação com inovação. As primeiras experiências reais, assim, apesar de eu ter feito o meu curso de graduação em análise de sistemas, em computação, eu realmente fui me envolver com a temática específica de inovação durante meu doutorado, quando eu estava nos Estados Unidos. Estava numa cidade chamada Lexington. Lá tem um parque tecnológico ligado à IBM, a Lexmark. Estou te falando da década de 90 ainda. E lá eu tive a primeira experiência com o que depois eu vim entender que era um ecossistema de inovação, sabe? Um espaço criado pela universidade para estimular a transformação do conhecimento que era ensinado e pesquisado e avançado na universidade, em transformar esse conhecimento em valor para a sociedade, em riqueza, seja por meio de uma startup, seja por meio de uma ação que envolva a melhoria da qualidade de vida das pessoas. E ali foi a primeira experiência com um parque tecnológico. Eu fiquei muito impressionado com aquilo, com aquele tipo de ambiente, né? Eu vinha de um ambiente aqui no Brasil em que a universidade era para estudar. A gente tinha aulas, estudava, e depois tu saía e ia buscar um emprego. E lá eu vi um mundo diferente, um mundo onde a própria universidade oferecia um ambiente onde tu desenvolvia as habilidades empresariais, empreendedoras, de transformação de conhecimento em valor por meio de uma empresa, de uma forma muito prática, assim, muito visível. Sim, na vida real mesmo. Na vida real. Aquilo me impressionou muito quando eu voltei, quando eu retornei para a PUC. Eu já era professor da PUC. Quando eu retorno aqui para o Brasil, eu concluo meu doutorado aqui na Universidade Federal. E quando volto para a PUC, eu já volto com essa temática de parque tecnológico, com todo um movimento que estava iniciando no Brasil sobre isso, nos anos 2000, 2001. Acho que essa foi a minha primeira aproximação com essa temática, do que depois que virou minha área de atuação, que é ecossistemas de inovação de um modo geral. E como é que foi? Bom, então, esse aprendizado te trouxe a ideia de montar, porque a Tecnopuc tem muito do teu trabalho, né? Se tu puder nos contar um pouco como foi, mas pelo que eu pesquisei, eu entendo que a Tecnopuc aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tem muito do teu trabalho, da tua ideia, da tua construção. Bom, eu estou envolvido nesse projeto desde o início, né? Desde o momento zero. Eu estou envolvido nesse projeto, mas ele tem muitas mentes, muitas pessoas, muitas mãos. Ninguém faz nada sozinho. Atuaram mas nesse projeto. Mas eu sei que a tua mão foi bem importante. Sem dúvida nenhuma. Nós tivemos, no Brasil, no início dos anos 2000, 2001, nós tivemos um movimento tardio, né? Porque esse movimento começa nos Estados Unidos na década de 50. Sim. O primeiro ambiente de inovação ligado a uma grande universidade no mundo é em Stanford, em 1951. Quando a Universidade de Stanford começa a estimular seus professores e seus alunos a montarem negócios. Na época não existia o termo startup. Sim. A montarem empresas incubadas, né? A metáfora da época era uma incubadora. Sim, né? Verdade. Então, naquele momento, na década de 50, os Estados Unidos começa esse movimento. Com o Parque de Stanford, que ao longo dos anos seguintes, dos 15, 20 anos depois, se transforma no famosíssimo Vale do Silício. Sim. Ele extrapola, ele transborda a Universidade de Stanford e abrange toda aquela região
da Califórnia, né? Conhecida como Vale do Silício. Esse movimento se alastra pelo mundo, para a Europa Ocidental na década de 80, que se recupera da Segunda Guerra, na Ásia na década de 80, 90, e chega na América Latina somente nos anos 2000, 50 anos depois. Que já nem é mais inovação para ele, já nem seria mais tanta inovação para eles. Para eles, certamente não, mas para nós sim. Sim. Porque inovação eu sempre gosto de entender inovação como algo contextual, algo que pode ser muito inovador para ti, num determinado momento, pode não ser para mim, porque eu já fiz isso. Lugar. Exatamente. Então a inovação tem um conceito associado de tempo e espaço também, muito importante. Então o que foi inovador para Stanford em 51, quando criaram o primeiro parque tecnológico, certamente para eles, quando a PUC cria o Tecnopuc em 2002, 2003, para Stanford não tem nada de novidade. Agora para nós é um negócio muito diferente. Para o Brasil, porque o Brasil começa essa trajetória, os primeiros parques tecnológicos, Porto Digital, em Recife, o Parque do Rio, na Federal do Rio de Janeiro, no Fundão, Santa Catarina, o Sapiens, Tecnopuc aqui, Tecnocinos aqui na Unicinos, né? Esses primeiros grandes parques científicos tecnológicos do Brasil, todos começam em 2001, 2002, nós somos todos de uma mesma época, todos têm mais ou menos 20 anos, 22 anos, e se começa essa trajetória, vamos dizer, no país, de perseguir um ideal de transformar conhecimento em riqueza, né? Ou seja, da bancada, da pesquisa, do laboratório para negócio, né? Estimulando esse perfil empreendedor, esse comportamento empreendedor. Então, isso é um traço importante da... O que tu considera inovação hoje? Inovação, para mim, eu sempre digo, Sheila, que ela tem 3 atributos centrais. Ao contrário do que muita gente pensa, eu não acho que tecnologia é um atributo central da inovação. Os atributos centrais da inovação, para mim, é conhecimento, é criatividade para aplicar o conhecimento e coragem para fazer isso. Tu é uma empreendedora. Muito bom. Tu é uma empreendedora. E o atributo mais importante, mais difícil de encontrar nas pessoas não é conhecimento. Tem muita gente muito capaz, com muitas competências, inteligentes por aí. Tem muita gente criativa, mas tem muito pouca gente com coragem de arriscar. Inovar, arriscar, transformar o mundo, sabe? Criar um negócio novo, do zero, sabe? Uma coisa que ninguém fez antes. Então, conhecimento, criatividade e inovação, para mim, são os atributos centrais da inovação. Tecnologia é uma opção. Tu pode ou não usar tecnologia para desenvolver, para te considerar inovadora. Então, isso para mim é um conceito, uma visão básica, os atributos essenciais. Conhecimento, criatividade e coragem, principalmente para isso. Sair da zona de conforto, né? Arriscar. Inovação é sinônimo de risco, né? Inovação é sinônimo de transformação. Não, e principalmente no nosso país, onde tudo tende a ser muito burocrático, complicado. Bom, eu tô morando na Itália agora, nem posso falar que o Brasil é tão burocrático assim, porque a Itália dá de 10 a 0 em burocracia, é muito pior que o Brasil. Mas o nosso país é complicado, eu entendo o medo de inovar e de fazer uma coisa diferente, porque se tem muitos riscos. E na maioria dos negócios, tu pode até nos explicar melhor um pouco como funciona, inclusive das startups que estão na Tecnopuc. Muitas empresas começam e não sobrevivem. Todo mundo tem uma boa ideia, todo mundo acha que está inovando, fazendo alguma coisa, e de 10, talvez uma sobreviva. Então, existe isso, né? Existe esse medo de inovar. O que a gente poderia fazer para fazer com que as pessoas tenham mais coragem e, bom, se não der certo, vamos para a próxima. Olha, Sheila, eu vou te colocar assim, eu tenho algo que eu digo sempre quando faço minhas palestras, o maior desafio da inovação, ele não é a inovação em si. O maior desafio da inovação é a educação. Porque esse medo, na realidade, é o risco inerente à atividade que tu está desenvolvendo. 10 para 1, eu acho que é um número razoável. Ou seja, de cada 10 empreendimentos, 1 ter sucesso em seguir em frente. Mas o potencial de ganho que tu tem, e aí entra o componente de risco, entra o perfil, o perfil, porque aí não é a inovação, aí é o empreender, né? O empreender é uma atitude, né? Verdade. É um traço de comportamento, não é hereditário, né? Uma pessoa não é inovadora porque o pai era inovador porque tinha uma empresa, não. É porque ela desenvolveu essas habilidades, esse comportamento, essa atitude de empreender. Então eu tenho a inovação de um lado e eu tenho o empreendedorismo de outro. E essa noção de inovação, de empreendedorismo, a inovação não é alguém que tem uma boa ideia. A inovação é alguém que consegue realizar algo. Gente com boa ideia tá cheio por aí. Agora, olha, gente isso é bem importante deixar bem, que consiga bem transformar registrado. essa boa ideia em algo que transforme o mundo,
ou a vida da pessoa, Sim. ou a vida da família, ou do país, ou da região onde ele mora, são outros 500, né? É outro aspecto. Então, inovador não é quem tem boas ideias, inovador é quem faz. Apesar do jurídico, apesar do financeiro, apesar da burocracia italiana, apesar da burocracia brasileira, apesar do que tu quiseres. Inovador é o cara que faz. Ele passa por cima disso. Ele transforma o impossível em impossível. Ele quebra regras. Né? O cara com boas ideias, ele é muito importante numa equipe. Numa equipe com diversidade, numa equipe com potencial de inovação. Mas o cara com boas ideias é o cara com boas ideias. Então tem um cara ali sentado que bolou um negócio novo. Sim, o mundo está cheio de boas ideias, mas executar é que é a questão. Enxergar a importância de uma plataforma gamificada para estimular o hábito da leitura é uma boa ideia. Agora, a capacidade de um empreendedor, no caso uma empreendedora, criar elefante letrado, isso é inovação. A inovação está associada à capacidade de fazer. Sim. Né? Então, tem um cara que eu gosto muito, eu uso muito nas minhas aulas, que quando aborda a temática da inovação, diz assim, a melhor forma de eu ter uma ideia vencedora que vai gerar resultado e transformar o mundo, esse cara é Linus Pauling, ganhou 2 prêmios Nobel de Química e de Física, a melhor forma de eu ter essa ideia vencedora é eu ter muitas ideias. Eu tenho que ter muitas ideias para ter aquela ideia que vai transformar o mundo. Tu entendesse? Então eu acho isso muito importante. Eu estava assistindo uma palestra do Alexandre Grandeni. Ele estava dizendo o que me ajudou na vida foi ter muitas ideias. Eu acho que a pessoa tem que ter muitas ideias. Para uma ser a ideia principal, para uma ser boa, para tentar várias, mas tem que ter muitas ideias, é muito importante. Nas palavras de Linus Pauling, o principal fator para eu ter uma grande ideia é ter muitas ideias. O que se faz para ter muitas ideias? Como é que se busca isso na educação, com leitura, com analisar o mundo, com olhar, com observar? O que eu te diria, Sheila? Por que eu digo que o grande desafio da inovação é a educação? A Itália pode até ser mais burocrática. Eu consigo entender o que tu dizes, de que a Itália pode até ser mais burocrática do que o Brasil. Mas a Itália é uma sociedade que, de alguma forma, equacionou, ou resolveu, ou superou o desafio da educação do seu povo. Num patamar mínimo de qualidade para a população de um modo geral. Assim como os países da Europa Ocidental, muitos países da Ásia, incluindo China. Por exemplo, escolas na Itália são maravilhosas. Este é o ponto. O Brasil é um país... O Brasil não. A América Latina, nós também não estamos soltos no mundo, né? Sim. A América Latina, de modo geral, e o Brasil em particular, nós não resolvemos ainda a equação da educação, principalmente a educação básica, as escolas. Sim. E esse é o grande nó para nós da inovação, porque qualquer tecnologia, não importa qualquer tecnologia, ela pressupõe um mínimo de formação. Não é só a formação em matemática e português. O letramento digital, por exemplo. Para alguém usar a plataforma do Elefante Letrado, ele tem que ter um mínimo de letramento digital, porque senão ele nem usa a plataforma. Sim, não sabe o que é um browser. Não vai saber nem o que vai fazer ali. Sim. Né? Então, a educação, ela é uma espécie... Os desafios que nós temos na educação básica brasileira, e muito especificamente na educação pública, é uma espécie de trava para o desenvolvimento da inovação no país. Né, por uma série de fatores culturais e conjunturais e políticos e econômicos e não sei o que mais. Então tudo isso está muito associado. Daí que vem essa convicção que eu tenho de que o grande desafio nosso para falar de inovação é a educação. O que nós temos que atuar no país, o nosso desafio como nação é resolvermos a questão de uma educação de qualidade inclusiva para toda a população. Né? E quando tu fala de educação, Aldir, tu está falando do início ao fim? Tu tá falando muito mais de universidade ou tu tá falando do primeiro ano, da primeira série até se formar no ensino médio? Olha, Sheila, eu acho que o Brasil tem uma situação completamente invertida do que deveria ser na área educacional. Os níveis educacionais, do meu ponto de vista, e eu posso estar errado, mais desenvolvidos que nós temos estão na pós-graduação, mestrado, doutorado. Depois na graduação, depois no ensino médio, depois no ensino básico. Você está tudo ao contrário. É uma casa construída de cabeça para baixo. Sim, concordo 100%. O grande desafio nosso não sei se estou certa também, é a educação infantil, depois a educação fundamental, depois o ensino médio, depois a faculdade, depois a pós-graduação. Nós temos uma lógica completamente invertida aqui. Uma série de aspectos culturais e de formação da nossa
sociedade, levaram a termos um processo completamente invertido. Sim. Então a gente investe mais aonde precisa menos. Sim. E investe menos aonde precisa mais. E aí gera essa situação que nós temos hoje. Né? Onde tu pega na educação básica, se eu não estiver errado, se eu estiver errado é por 1 ou 2%, nós temos mais de 80% dos jovens em educação pública e menos de 20%, e menos de 20% em educação particular, em educação... É isso. E o desafio hoje na educação pública de formar jovens que tenham as habilidades mínimas de leitura. Olha do que nós estamos falando. De leitura. A simples compreensão de um texto. Matemática, somar, dividir, subtrair. Coisas elementares de um processo formativo é um desafio enorme. Sim. Agora, a gente sabe, o problema é conhecido, né? A gente sabe que leitura é um problema no Brasil porque os alunos não leem, a grande maioria não lê ou não tem o tempo mínimo de leitura que deveria ter. E isso impacta em matemática, em química, em física. Em tudo. Está cheio de adulto analfabeto funcional. E a gente resolve tudo isso com leitura. Basta ler. Tem diversos estudos que mostram que se lê pelo menos 20 minutos por dia, muda todos os resultados ao longo da vida, não só academicamente, mas profissionalmente. Então, o que na tua opinião, falta para as pessoas acordarem para esses dados? Porque se a gente continuar fazendo a mesma coisa que vem sendo feita ao longo dos anos, a gente vai continuar tendo os mesmos resultados, né? Então, hoje se tem dados, se tem ressonância da cabeça da criança que lê versus a ressonância da cabeça da criança que não lê. E a diferença é absurda das conexões neurais que a criança tem e desenvolve. Então, hoje se tem dados. Então, o que tu acha que falta para que os governos, para que as escolas entendam que é importante trabalhar com dados e a gente precisa alimentar a questão da leitura para desenvolver todas as outras áreas? Olha, da forma como tu colocas, Sheila, eu acho que o que nós temos aqui é uma questão cultural da sociedade. Se a gente parar para pensar e olhar as nossas lideranças no sentido mais lato possível, mais amplo possível, como é que eu vou colocar isso sem arranjar problema? É muito complexo num país onde lideranças importantes não tenham também o letramento. Não só entendem, como externalizam isso. De que a educação não é algo importante nem para elas, tanto é que elas não estudaram. Outras que acham que a ciência é algo fake, que o mundo é plano. Sim. Ora, uma sociedade onde as lideranças têm essas percepções, e vejam que eu estou falando de lideranças de todos os... Sim, apartidário. Os aspectos políticos, apartidariamente. Sim. Isso aí se enraiza na sociedade, né? Isso se enraiza nas pessoas, né? Sim. Se o cara que está lá e tem... Não é importante estudar, não estudou e... Bom, para que eu vou estudar? Sim. Se o outro acha que a Terra é plana e o cara é... Para que eu vou achar que a Terra é redonda se o cara... Então nós temos uma questão cultural que está muito associada ao nível das nossas lideranças. Das lideranças nacionais, de um modo geral. Isso é alguma coisa muito complexa, eu acho, no nosso país. Nós precisamos de uma mudança social, uma mudança cultural, desenvolver uma nova consciência social da importância da educação no nosso país. Porque a educação, como está posta hoje, ela é um instrumento de dominação. Ou seja, porque se eu mantenho as pessoas com esse nível de educação, eu mantenho um controle. Obrigado. Eu mantenho um controle pleno sobre isso. Na hora em que eu desenvolvo as capacidades das pessoas, ajudo por meio da educação as pessoas a atingirem o seu potencial, eu estou criando pessoas livres, eu estou criando pessoas críticas, eu estou criando pessoas que exercem a sua cidadania. Isso talvez não interesse para muitas lideranças que a gente tem no país, de todos os aspectos políticos possíveis. Sim. Então a gente tem um desafio cultural no Brasil que eu sempre gosto de pensar e de dizer, não é só no Brasil, isso é um fenômeno latino-americano, isso não é só aqui. Sim. Nós não estamos na Europa, nós não estamos na Ásia, nós não estamos na América do Norte, nós estamos na América Latina. Esse desafio é comum na América Latina. Então eu acho que aí reside um ponto absolutamente central. A educação normalmente é posta como uma das prioridades do país. E a educação não é uma das prioridades do país, a educação é a única prioridade desse país. Porque enquanto a gente não resolver o desafio da educação, todo o resto, desde
desde a atender as demandas do mercado de trabalho, até, eu vou usar um termo bem genérico, a paz, até a paz, nas favelas do Rio de Janeiro, estão associadas com a educação. Sim. A segurança pública está associada com a educação. Num país como o Brasil, tudo passa por educação. Essa consciência social que se reflete na escolha das lideranças políticas, econômicas, empresariais do nosso país, ela não parece que tem levado a essas posições pessoas que valorizem e que demonstrem, por exemplo, e educação se faz por exemplo, à sociedade o quão importante isso é. Então é mais fácil ficar discutindo inovação e luzinha piscando do que discutindo os verdadeiros problemas que nós temos, que são problemas de formação. E aí os dois eixos centrais, a questão da língua, do português, do letramento, do ler, do compreender um texto, interpretar um texto, por um lado, e a matemática, aquilo que cria lógica, aquilo que cria, por outro lado. A gente não consegue atender nem o essencial do essencial. Tu usaste um termo aí agora que exemplifica bem isso, né? E tu não estava falando das crianças, tu estava falando dos adultos do nosso país. De analfabeto funcional. De analfabeto funcional. Então, não é fácil, me permite ser cruel, um analfabeto funcional valorizar para o seu filho a educação e a leitura e a matemática e o pensamento crítico. Nós temos, eu sempre digo que nós temos na Constituição Brasileira de 88, para mim o artigo mais bonito é o 205, que diz assim, que a educação é um dever das famílias, da sociedade e do Estado, né? Um dever das famílias, da sociedade, e ela deve atuar em duas frentes. A primeira é formar para a cidadania. E a segunda é preparar para o mercado de trabalho. A gente não faz direito nenhuma nem outra. Nenhuma das duas. A gente não faz nenhuma nem outra. A gente embaralha a cabeça dessas crianças, né? Formamos adultos com dificuldades cognitivas, vamos dizer assim, com dificuldades cognitivas, de um modo geral, porque a gente não investe o suficiente, a gente não valoriza o suficiente. Porque se a gente valorizasse o suficiente... E não é nem culpa de quem está sendo formado, né? Se a gente valorizasse o suficiente, Sheila, tu não olharia o cenário da educação superior do Brasil. Agora eu vou para minha área, educação superior. Ninguém mais quer fazer licenciatura. Ninguém mais quer fazer química, física, matemática para ser professor de química, física, matemática, português no colégio. Se os cursos de licenciatura estão minguando por falta de alunos. Por quê? Porque... E como é que a gente vai resolver isso ali na frente? Quem vai dar aula? Esse é o ponto. Qual é o futuro da... Mas a gente tem isso na mão, né? A reflexão sobre temáticas como essa eu acho muito importante, e a consciência da importância das escolhas das nossas lideranças, tanto políticas, quanto econômicas, quanto educacionais, é muito importante. Que essa deveria ser a agenda número 1 do nosso país. E o uso de novas tecnologias tem um fator muito importante nisso, porque aí sim a tecnologia é importante. Ela pode gerar um fator motivacional, um fator, sabe, que induz essa juventude a adquirir esse conhecimento e ter essas capacidades, essas habilidades, né? Isso é muito visível. Todas essas novas metodologias de sala invertida, a não sala, todas as plataformas tecnológicas, tudo isso vem ajudar nesse processo. Mas é uma questão que tem que ser, ela tem que ser bem colocada, ela tem que ser apoiada, tem que ter liderança que acreditem nisso, atores públicos, professores em sala de aula, famílias. Então é um processo de transformação cultural. E como todo processo de transformação cultural, ele é muito mais complexo, né? Porque se fosse só a questão de comprar um software e botar na frente da criança e conectar um parafuso na cabeça e tá resolvido, é uma barbada, né? Todo mundo fazia. Mas não é, né? É um pouco mais complexo que isso. Nós tivemos reunião com o pessoal da Secretaria de Educação. Não lembro se foi do Rio Grande do Sul, acho que foi do Rio Grande do Sul, e eles estavam com uma tremenda dificuldade de contratar professores de matemática, porque não se tem mais. Não. E aí como é que se resolve isso? Como é que a gente convence as pessoas a estudarem para poderem ensinar outros seres humanos a aprenderem? Ou tu acha que a educação vai mudar completamente? Como é que vai ficar a química, física, matemática se a gente não formar novos professores? Eu acho que a gente escolher bem os nossos governantes de a cada 4 anos já ajudaria bastante.
sabe? Ter a transformar um grau de consciência e valorizar, né? do quão importante é isso, Sim. né? A valorização social do professor. A valorização social do professor é muito importante, né? O professor deveria ser quem mais ganha, é a pessoa mais importante por muitos anos. Como é em muitas sociedades, né? Em muitas sociedades. Sim. Aqui a gente tem uma situação muito complexa nesse sentido, né? A não valorização da educação nos patamares que deveria desvaloriza socialmente o papel da educação, ao ponto... Eu já vi isso mais de uma vez, de um filho, um sobrinho, um amigo dizer que vai fazer curso de graduação de química, de física, de matemática, de geografia, de história, e alguém com a maior tranquilidade diz assim, mas tu vai viver de quê depois? Ora, uma sociedade que chega a esse ponto, porque ela, em algum momento, ela perdeu o fio da história, né? Sim. Em algum momento ela perdeu o fio da história. Porque na sociedade que a gente vive, que é uma sociedade de conhecimento, não tem, né? Então, nós temos um desafio enorme, que as lideranças que nós temos no nosso país em todos os segmentos, como eu digo sempre, elas têm que crescentemente ter a noção da importância histórica de nós revertermos esse quadro. Porque senão nós não vamos conseguir falar de inovação com uma população mal educada, ou educada nos patamares abaixo do que deveria. Nas áreas centrais. Tem coisas básicas, né? Eu, por exemplo, estou morando fora, então há alguns anos, eu acho que 8, 9 anos que eu estou morando entre Estados Unidos e agora Roma. E quando eu vou numa palestra lá fora, quando eu vou assistir alguém falar, é silêncio absoluto. Semana passada teve um evento aqui, que a Mônica até foi palestrar, e eu fui assistir. Durante a palestra, as pessoas conversavam como se nas suas casas estivessem. Eu fiquei tão impressionada, quer dizer, é uma coisa básica. Tem alguém falando, tu te deslocou ao teatro para assistir uma pessoa falar, e tu vai ficar conversando, desrespeitando, então assim, isso é o básico do básico do básico. Isso é respeito, né? Respeito. Isso é respeito, é o mínimo. É o mínimo, mas a gente tem muito ainda a aprender, né? Eu acho que esse tipo de análise, né, Sheila, eu acho que ela tem um lado que dá esperança, sabe? Enxergando a educação como... Sim, eu sempre entendo a educação como o ato de ensinar a esperança todos os dias, né? De um futuro melhor. A gente vê muitas experiências muito legais no Brasil também. Nesse Brasil, com essas complexidades. Sim. Só que elas são nichadas, né? Elas são nichadas. Elas são, o que eu digo sempre, naquela parcela de 15% a 20% da população brasileira. Mas o Brasil são 100%, né? É como levar esses ambientes que nós temos para 15%, 20% da população para o conjunto da população. Como a gente generaliza isso, como a gente oferece oportunidades de uma forma inclusiva a todos e a todas a adquirirem uma formação básica, uma formação elementar de um nível que nos orgulhe como sociedade. Sim. E isso envolve muitas coisas, inclusive educação para alguns elementos básicos, como esse, respeito a uma pessoa que está falando. Não precisa nem ser professor. Respeito a alguém que está com a palavra, que está refletindo ou falando sobre alguma coisa. E trazendo, já que tu falou nas coisas boas, trazendo um pouco das coisas boas do Brasil, o que no meio da inovação, o que tem de mais maravilhoso no Brasil? Eu acho que nós temos no Brasil experiências lindíssimas. Eu costumo dizer que são bolhas, mas são lindíssimas. Hoje tu entra nos principais ecossistemas de inovação brasileiros, pode ser aqui no Rio Grande do Sul, no Tecnocinos, não Ensinos, no não fica para trás. Ou no Porto Digital, lá em Recife, no Guamá, lá no Pará, em tempos de COP, né? No Samambaia, lá em Goiás, no Sapiens, aqui em Santa Catarina, que é um estado incrível que eles fizeram nessa área de inovação, de novos empreendimentos. Aqui em Porto Alegre, a gente tem ambientes incríveis aqui, de startups, de edtechs e assim por diante. Nós temos exemplos incríveis. O nosso desafio é pegar essa parte, que não é mais do que 15%, 20%, afetada, e extrapolar isso para o 100%. O lado bom qual é? O lado bom a gente sabe o que fazer. Sim. A gente sabe o que fazer, não é uma situação assim do tipo, é 100% um caos, não tem para onde ir, não. Sim, estamos perdidos. A gente sabe o que fazer. O problema é como é que a gente faz para extrapolar isso e inverter essa lógica. Em vez de ter 15% que tem acesso a isso, ter 85% com acesso a isso. E 15% talvez não, mas não na proporção que é hoje, né? De 20 para 1, de 15... de 20 para 1 não, de 15 para... Isso a gente começa escolhendo em quem votar. Eu acho. Em quem votar, que ideias apoiar, a própria ação de cada um de nós enquanto cidadão, né?
A importância de cada um de nós, enquanto no dia a dia da nossa vida, da nossa prática, né? Seja como professor, seja como profissional, seja como empresário, quem eu vou apoiar, que iniciativas eu vou apoiar, seja como uma iniciativa ou uma atuação pro bono, seja como um capital semente, seja como uma doação, ou seja, escolher as iniciativas que estão relacionadas com a questão da educação, porque é o desafio do Brasil hoje. Né? Não adianta a gente continuar investindo na cobertura, a gente tem que investir na base, estruturar uma base sólida para os jovens brasileiros de uma forma geral e dar acesso a isso. Acho que esse é um ponto que parte de cada um de nós, porque essa consciência social ela é formada por cada um de nós, né? E aí tem um papel das lideranças que é muito importante, né? Porque se nem as lideranças conseguem transmitir isso, não dá, né? Quem é que vai fazer? Não, quem vai fazer? Alguém de fora? Não vai. Porque para fora é que não interessa mesmo que o Brasil, vai cair do céu. Que o Brasil faça isso, não vai cair do céu. Então essa consciência social de cada um, isso faz parte disso que o artigo 205 da Constituição diz, a formação para a cidadania, né? Qual é a nossa responsabilidade com a nação. Né? De dar oportunidades para todos, né? De ajudar as pessoas a atingirem seu potencial, usar a educação como um instrumento de paz, usar a educação como um instrumento de esperança para a sociedade. E tu acha que formação de professores, por exemplo, isso faz muita diferença? Não só de professores, porque isso que a gente está falando é muito mais amplo, envolve famílias, envolve todo mundo, na verdade. Mas formação de professores continuada faz diferença para a gente conseguir melhorar um pouco esses resultados e ir atrás desses objetivos? Eu acredito que sim. E aí nós temos um cenário também nacional muito próprio, né? Talvez a gente precise, não sei como, mas um pouquinho mais de desconexão de política com educação, sabe? Nós temos uma área educacional que, infelizmente, ela é muito apropriada pelas instâncias políticas, né? Ela é muito usada pelas instâncias políticas. E eu não estou falando dos alunos, estou falando dos professores. Sim. Né? Isso é uma coisa muito complexa, que nós nos deixamos levar por isso, né? Acho que o investimento, porque o ator talvez determinante do sucesso do processo de ensino-aprendizagem é o professor, né? Ou seja, o professor. E a valorização do professor é muito importante, né? A valorização que eu meço quando um jovem que sai de um bom colégio tenha como sonho de vida se tornar um professor. Não só médico, advogado, dentista, engenheiro, cientista da computação. Sim, por que não professor? Entendeu? Por que não professor? Sim. Né? Esse tipo de sentimento social, eu acho ele muito importante. E é claro que ele tem uma dimensão econômico-financeira, como tudo na vida tem uma dimensão econômico-financeira, mas tem uma dimensão cultural muito importante. Né? Como nós, como sociedade, enxergamos um professor e como esse professor é enxergado na China, na Coreia do Sul, nos Estados Unidos, na Itália. Falta avançar, né? Muito nesse sentido. Mas, de novo, a gente conseguiu equacionar uma parcela pequena da população para ter um nível de ensino, de educação, de experiência, de montar uma startup, de fazer um negócio revolucionário, transformador, disruptivo e assim por diante, muito legal. 15%, 20% da população brasileira. Como é que a gente faz para extrapolar isso para os outros 80%? Esse é o desafio. E isso é o que me torna, isso é o que faz com que eu tenha um olhar muito otimista. Porque eu seria muito pessimista se a gente não encontrasse isso. Na nossa sociedade. A gente encontra. Então, saber fazer, a gente sabe, né? Tem muita gente que sabe fazer isso, fazer coisas legais, coisas novas. Tem soluções, a gente tem as soluções. A questão é como organizar para fazer como acontecer. É que eu transformo isso no mainstream? Como é que eu pego uma plataforma de leitura gamificada e faço com que todas as escolas utilizem. Não tenham a plataforma, utilizem a plataforma. Aldir, para tu ter uma noção, nós tivemos uma escola que disse, não, mas vocês vendem, a gente atende o governo de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas. E teve uma escola que disse, não, mas vocês vendem para o governo, então a criança da escola estadual tem o elefante letrado, então eu não quero na minha escola privada.
Minha nossa. E aí, pra mim... Que triste isso. Muito triste pra mim. Então, é tu que não me serve como cliente. Porque se tu acha que a criança da escola pública não pode ter a mesma oportunidade da escola privada, é tu que não me serve como cliente, né? Então, existe também essa questão que algumas escolas colocam, um pensamento totalmente equivocado, né? E que deve ser não, e cá entre nós, trabalhado, né, para vergonhoso, né? Vergonhoso. É uma vergonha do ponto de vista. Mas infelizmente acontece. E não foi só uma vez. Esses são os pontos que a gente tem que superar, né? Porque as condições, elas têm que ser propiciadas a todos, né? Isso é uma coisa Por que não básica, dar oportunidade assim, para todo né? mundo, né? Básica e elementar, né? Ela tem que ser disponibilizada a todos. Aldi, né? eu não falei nem metade, não fiz metade das perguntas que eu queria, a gente já está em 30, 40 minutos. Tá. Eu tô adorando aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta com relação aos eventos de inovação no mundo. E aqui no Brasil, a gente tem em Porto Alegre o South Summit, né? Que tem uma vez por ano. Uma vez por ano. Uma vez por ano. Tem SXSW pelo mundo. Me conta um pouco como é que são esses eventos para quem está nos assistindo e não sabe como funcionam. E conta um pouco do South Summit que a gente tem aqui. Bom, do ponto de vista de evento, fala assim dos grandes eventos, né? Da visão, os principais eventos internacionais hoje, talvez em termos de mobilização de gente, seja na área de inovação, né? De uma inovação assim mais próxima das pessoas. Seja o SXSW em Austin, né? Que é uma referência hoje global, um evento para mais de 100 mil pessoas que transforma a cidade de Austin durante 3 semanas num negócio incrível. E tu sabe qual é o SXSW são 3 semanas. A primeira semana, que é como se fosse um pré-evento, mas é parte do evento, se chama SXSW Edu. Ele é só de educação. Da área de educação. É muito legal. É o auditório principal, o pavilhão principal lotado de startups da área de educação, de edtechs, do mundo inteiro. Toda uma programação a semana inteira só sobre educação. E depois tem 2 semanas que é o que eles chamam de... Esse evento normalmente é em março. É, primeira quinzena, primeiras 3 semanas de março. Depois tem o festival, né? Tem Sim. Vai o Elon Musk da palestra, o Michael Dell, sabe? Os caras do mundo inteiro. Sim. Põe 100 mil pessoas lá em Austin, é um negócio incrível. Outro grande evento, agora na Europa Ocidental, é o Web Summit, que é no início, primeira quinzena de novembro. Coloca 90 mil pessoas lá em Lisboa, né, no Vasco da Gama, ali ali atrás naquela área chamada Vasco da Gama, a Ponte Nova, ali, toda aquela região nova ali de Lisboa, que é incrível também. É um evento onde tem todos os países do mundo representados, o que tem de mais novo sendo desenvolvido em cada país. É uma semana inteira, tu imagina? Tem um estádio no meio, tipo um gigantinho assim no meio, bota 40 mil pessoas lá para palestras. E tudo assim, muito tecnológico. Incríveis. Aí o viés é muito tecnológico. Muito tecnológico, muito, né? Tanto num quanto no outro. É luzinha piscando. É luzinha piscando para todo lado. Sim. Né? E nós aqui no Brasil temos... tem um outro evento na Europa, que já não é do porte do Web Summit, mas ele tem uma incidência muito importante no mundo ibero-americano, que é o Web Summit Madrid. Desculpe, o South Summit Madrid. Sim. Né? O South Summit Madrid, que é a edição que nós temos aqui no Brasil. O South Summit Brasil, que ocorre aqui em Porto Alegre. Ele é uma edição, né, do South Summit Madrid. Aqui a gente realiza ele todos os anos, é um evento de 25 mil pessoas, mais ou menos, mobiliza a nossa cidade, né? Sim, vem muita gente durante do Brasil, uma semana, né? do Brasil e do mundo inteiro, né? O ano passado, só de palestrantes, nós tínhamos mais de 50 países diferentes, né? E é uma semana aqui na realidade é 3 dias, quarta, quinta e sexta. Dias, tá. Mas sempre precedido de eventos. Por exemplo, no ano que vem agora em março, é a última semana de março. É bem na semana do aniversário de Porto Alegre. O evento vai ser nos dias... O aniversário de Porto Alegre é 26, né? Ou 27 de março. Não sei. Acho que é 27. Mas então é 26, 27, 28. É o South Summit. Nos dias 26, então 25 e 24, que é segunda e terça, a gente tem pré-eventos na área de grandes 26. empresas de VC, de capital de risco. Nós vamos ter um evento de ecossistemas de inovação super legal aqui. Nós vamos ter um encontro nacional de todos os secretários de Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil aqui. E como é que nos vocês dias escolhem anteriores. Quem vai falar? Como é que vocês buscam? Porque é um evento de inovação. O South Summit Brasil tem uma curadoria. Tá. Né? Tem o Francisco, que é uma pessoa, ele é o curador, é o responsável por esse projeto. Tem o CEO, que é o Wagner. Tem o responsável, vamos dizer assim, a pessoa que articula essas ações, que é o Zeca. Mas tem um curador, o Francisco é o curador
do evento é o responsável por fazer essa definição, essa triagem, essa estruturação dos painéis. Nós estamos falando de 3 dias com centenas, milhares de palestras e discussões. E tem muita inovação, né? No mundo. Tem uma competição, o South Summit Porto Alegre, Brasil, né? Em Porto Alegre, tem uma competição de startups que se inscreve mais de 3 mil startups do mundo inteiro. Para cá vem as 50 finalistas. Essas 50 finalistas são expostas e apresentadas a mais de 200 empresas de venture capital para investimentos. Dessas 50 finalistas são premiadas as principais. A gente já teve muito matchmaking, muita empresa investida por esses fundos de capital de risco, muitas empresas nossas que fizeram um ramp-up incrível a partir do South Summit. South Summit, ele é uma espécie, Sheila, de janela para o mundo, sabe? Não só para nós enxergarmos o que está acontecendo, o que vai ser o futuro e assim por diante, mas também para o mundo nos enxergar. A gente ocupa ali a região do Cais do Porto, o Cais Embarcadero, todo ali durante a semana inteira. É um momento muito bonito. É algo muito parecido com o que é o, guardado as proporções, claro, né? Do que é o SXSW em Austin, do que é o Web Summit em Lisboa e diversos outros eventos espalhados pelo mundo inteiro, mas é principalmente um evento que reúne todo o nosso ecossistema. Tu encontra todo mundo lá. Nós nos encontramos enquanto gestores, enquanto articuladores do ecossistema de inovação gaúcho e brasileiro. No geral. Então são momentos muito bons, porque são momentos de networking, né? E quem quiser participar, quem está nos assistindo e quiser participar desses eventos, como é que é? Tem inscrição? Entra no site? Todos eles via site, né? Todos eles via site. O South Summit Porto Alegre já está com inscrições, já está com venda de ingressos e assim por diante. O Web Summit Lisboa começa dia 10, exatamente na semana que vem. Na semana que vem começa o Web Summit Lisboa. O SXSW é lá para março. Para quem tu acha que vale a pena participar desses eventos? Qual é o público? São empresários, são estudantes, são pessoas que querem empreender? Existe um público mais específico? Eu acho que todos aqueles que se entendem como parte do ecossistema de inovação, dentro de uma lógica de quádrupla hélice, ou seja, estudantes, universitários, professores, pesquisadores, uma hélice. Empreendedores, empresas, outra hélice. Governo, outra hélice. Durante o South Summit Porto Alegre, a Prefeitura Municipal, por exemplo, transfere o gabinete do prefeito para o South Summit. Mesma coisa o governador. Sim. O governador transfere o gabinete para lá, tem um estande, tem uma área específica do governo do estado, tem uma área específica da prefeitura. Então, o pessoal da área acadêmica, da área empresarial, não só grandes empresários, mas também startups. Sim. Né? Governo e sociedade civil. Sim, todo mundo unido. Que esteja interesse, ou seja, é um momento de congraçamento, de reunião, de networking. Aliás, falar em sociedade civil, Pacto pela Educação. Tu faz parte do Pacto pela Educação? Isso. O Pacto pela Educação é um movimento de cidadãos. A Mônica Tim, aqui faz parte, muito ativa. A Mônica é uma pessoa muito respeitada em todo o segmento educacional. Sim, de um modo geral, aqui, maravilhosa. A Mônica é uma articuladora muito importante no âmbito do Pacto da Educação. No Pacto da Educação nós temos empresários, todos esses atores que eu te coloquei. Sim. Nós temos empresários como um Daniel Randon, participando e presidindo, inclusive, o conselho, um Jorge Gerdau. Nós temos diversos startups, empresas o Transforma RS. E a gente consegue, de fato, ao de fazer alguma coisa com esses movimentos, qual é o impacto real, por exemplo, que o Pacto pela Educação já teve? Chegou onde vocês queriam, ainda não? Boa pergunta, Sheila, porque a gente fica se debatendo sobre isso o tempo todo. Eu sempre gosto de pensar assim. Tu usou um termo ali que eu gostei. Tu consegue fazer alguma coisa? Eu acho que alguma coisa a gente consegue fazer. O que a gente gostaria, não. Longe, muito longe. Mas alguma coisa assim, sabe? Sabe alguma aquela história da estrelinha consegue. Do mar que tu salva? Sim. É uma estrelinha. De pouquinho em pouquinho. É uma estrelinha, mas para aquela estrelinha do mar fez a diferença. Sim. Né? Eu acho que a gente atinge muitas estrelinhas do mar. A gente não atinge o que a gente gostaria. Sim. Que seria o nosso sonho de transformar a educação gaúcha de uma forma radical. Mas de pouquinho em pouquinho a gente vai fazendo. Mas a gente consegue ter uma sensação de que
estamos tentando fazer alguma coisa, Aham. sabe? Nós estamos colocando o melhor do esforço que a gente pode fazer de uma forma pro bono, porque Sim. não é parte das nossas atividades, Sim. de nenhum dos que estão envolvidos, mas é um esforço de fazer algo pelo bem da sociedade. Sim. E tentar deixar um mesmo legado, que seja para né? meia dúzia de estrelinhas do mar. Sim. Mas para essas estrelinhas do mar a gente fica feliz, eu fico feliz porque a gente sabe que fez a diferença. Sim. Né? Mas é aquilo que eu te coloquei, o grande desafio é nós descobrirmos um jeito de fazer que o alcance, que o transbordamento seja maior. Sim. Ele deveria ser muito maior, mas não é fácil, é uma angústia. Sim. É aquela coisa de tu tá com sede e tu não consegue pegar o copo, mas tu tá vendo o copo, tá aqui, tu vê o que tem que fazer, tá mas tu com consegue água pegar e não ele, tá consegue. com água e tu não consegue beber. Sim. Mas tu tem aquela sensação do estamos tentando, alguma coisa a gente tá fazendo, alguma Sim. coisa a gente tá avançando, sabe? Alguma coisa a gente tá dando exemplo. E avança, né? As próprias plataformas, a tecnologia, quer dizer, no nosso caso do Elefante, primeiro se tinha muito resistência a plataformas de leitura. Aí com a pandemia, todo mundo passou a valorizar. Bom, porque se não fossem as plataformas... Sim, imagino. Né, fez toda a diferença. Nós pulamos, assim, na pandemia, nós tivemos um salto gigantesco, porque era muito necessário e as pessoas se deram conta, bom, não é contra o livro físico, a gente está somando. O nosso interesse é que leia na tela, no papel, na pedra, não interessa. A gente precisa desenvolver as crianças. Então, a gente tinha essas resistências, né, a plataformas. Hoje já se tem muito menos. Então, a gente está avançando, está evoluindo. O próprio professor que antes tinha medo, porque a gente tem muitos professores que já têm mais idade e que já não querem aprender, ou não é que não querem aprender coisas novas, mas assim, não estão dispostos a trabalhar com tecnologia. Hoje isso já mudou também. Então, de pouquinho em pouquinho, a gente vai avançando também. Mas né? a angústia, eu acho, não sei se acontece contigo, tá, Sheila? Mas a angústia é quando a gente vê que tem alguma ferramenta na mão, alguma coisa que faz a diferença. É aquela angústia, puxa vida, eu queria que todo mundo estivesse usando isso. Sim. Ou seja, eu queria que todo mundo estivesse usufruindo dos benefícios que isso gera. Né? Esse é o meu caso. Esse é o drama, né? Esse é o drama. Esse é o drama. Lá atrás, há 12 anos, quando eu comecei a fazer o Elefante, eu dizia, mas qual escola não vai querer? Porque olha quantos livros, é tudo pronto, a criança vai passando de nível em nível, ela responde, porque eu não quero formar analfabeto funcional. Então não adianta só largar o livro, eu quero fazer as perguntas para ver se ela está desenvolvendo inferência, se ela está desenvolvendo, enfim, as habilidades que tem que desenvolver em cada etapa. Qual escola não vai querer? Tipo, é só usa 20 minutos por dia que o resultado, vocês vão ficar impressionados. É incrível. Ai, e é angustiante ver que, mas será? É difícil. Mas por isso que a tua pergunta ela é tão importante, ela é tão complexa de responder. Por outro lado, tu tem a sensação, como eu digo, tu tá salvando algumas estrelinhas do mar, sabe? Tu tá fazendo a diferença. Tudo bem, tu não pode estar fazendo a diferença. Tu pode não estar fazendo a diferença no conjunto todo que gostaria, mas tu tá fazendo a diferença em alguns lugares. Diferença porque daqui a pouco tu vai lá pro estado de São Paulo e os caras estão usando uma barbaridade. Tô falando sem saber. Sim, mas sim. é uma barbaridade. Bom, e de repente no Rio Grande do Sul a coisa não tá do jeito que poderia estar. Mas aí tu olha pra São Paulo, eu tô chutando, sabe? Sem saber. Puxa, mas se lá tá funcionando, um dia a gente vai encontrar um caminho de fazer isso aqui, né? Porque se funciona lá, não tem porque não funcionar aqui, né? É todo mundo brasileiro. Claro. Tá todo mundo no mesmo ambiente. Então essa sensação de que a gente... Qual é a questão? Eu lembro sempre, Sheila, eu gosto muito nas minhas palestras, assim, quando eu falo, eu digo que a gente vive aqui na área de inovação, sabe o efeito Rainha Vermelha? Do livro Alice através do Espelho, que é aquela sensação de que a gente corre e parece estar no mesmo lugar, né? E é verdade, né? O efeito Rainha Vermelha, porque a gente, por mais que a gente corra e parece que a gente está no mesmo lugar, os outros estão correndo mais que a gente. E hoje em dia os outros não são... A gente está em Porto Alegre, os outros não são mais Canoas, Santa Maria. China. Exatamente. Os outros é China, os outros sabe? Os outros é o mundo virou uma coisa só. Então, a China tá todo agora, mundo correndo. A China, então, no currículo, as crianças estão aprendendo a codificar em IA. Na terceira série, na quarta, no quinto. E aqui ainda existe discussão.
Vamos liberar? Não vamos liberar? De que forma Sheila, vamos liberar? Aqui a gente está preocupado nas posições vergonhosas no PISA e em outros indicadores que a gente tem de matemática ou de leitura. Os caras estão discutindo o letramento digital, não é programação, leitura. É letramento digital, é IA, é isso que eu digo, é o efeito rainha vermelha, entendeu? Os caras estão voando. Estão voando. Os caras estão voando. E a gente não pode condenar os nossos alunos ao fracasso. Porque, na verdade, no momento que o mundo está dando oportunidades para as crianças e a gente está condenando os nossos a não usarem as tecnologias que se tem à disposição, é condenar. Não, e aí tu tem esse potencial enorme, porque hoje, não é Elefante Letrado que é uma plataforma, tudo é plataforma hoje. O mundo é plataforma hoje. Tudo é plataforma. As maiores empresas do mundo hoje é a plataforma da Apple, a plataforma da Google, a plataforma da Amazon, a plataforma... Tudo é plataforma. O mundo é plataforma hoje. E acabou esse mundo físico e o mundo online. Hoje o mundo é digital, ele é intercambiável. Não tem diferença se eu tô lendo um livro físico, se eu tô lendo um livro digital, se eu tô... Eu tenho tudo isso aí intercambiável. Não tem mais... Eu não tenho mais que ter habilidade para andar em todos. Porque é intercambiável. Eu tenho que ter esse letramento em todos esses ambientes, né? Essa fase acho que a gente já superou. Agora, o problema é que, aí eu volto sempre pro meus pontos, né? É que isso está muito claro para 15% da população brasileira. Isso aí tem que ficar claro. Espalhar pro resto. Pros outros. Aquele exemplo que tu deu antes, que alguém chega e diz, não, peraí, eu acho melhor no livro físico. Não, peraí só um pouquinho. Nós não estamos falando do meio, nós estamos falando do conteúdo. Isso. Exatamente. A questão é o conteúdo, não é se está físico, se está digital, se está em bits, ou se está em papel, em celulose. Se é celulose ou bit, não faz a menor diferença. O que interessa é o conteúdo. O que eu tenho que interpretar, o que eu tenho que entender, o que eu tenho que ter, é o conteúdo. Se o conteúdo vem na mídia que vier, se eu estou consumindo aquele conteúdo que é importante para eu me desenvolver, é o que interessa. Absolutamente irrelevante nesse sentido, né? Agora o conteúdo não. Mas, de novo, é uma questão que a gente sabe como fazer. A gente tem muitos exemplos legais disso. A plataforma de vocês tem técnicas de IA incorporadas, tem um monte de coisa super legal. Mas é aquela angústia que a gente tem. Como é que eu faço para que isso atinja mais gente, com mais velocidade, dê mais oportunidade? E principalmente assim sabendo que vai ter resultado. A gente tem zero dúvidas. Porque, inclusive, tem dados. Quer dizer, tem resultado. É só fazer, vamos fazer. Mas essa é a história o pessoal já deve estar querendo o meu pescoço, porque a gente tá... É que é uma oportunidade, uma honra conversar contigo, uma oportunidade tão... Não, pra nós, imagina. Pra mim. Ter uma celebridade, como tu pra nós aqui é celebridade. Certamente não. Não, é assim. Bom, muito, muito, muito obrigada pelo teu tempo, obrigada por conversar, obrigada por responder as perguntas. Não perguntei a metade do que eu queria, mas foi muito legal conversar contigo. Muito obrigada. Sheila, eu agradeço imensamente, né? Fico muito feliz de conversar contigo, de trocar essas ideias. Eu acho que isso é muito importante, a gente tem que fazer isso mais vezes. Não, eu acho que essas interações, essas conversas são muito importantes. Porque ela vai criando esse caldo cultural. Isso. Né? Quando a gente se reforça uns aos outros, né? E vai ampliando uma rede, criando uma rede do bem, né? Pelo bem da sociedade, pelo desenvolvimento. Sim, é o que a gente quer, todos, desenvolver todo mundo. Eu adorei. Muito obrigado por essa oportunidade. Adorei mesmo. Obrigada, que bom. Eu que agradeço. E para você que nos assistiu, se puder curtir, comentar, compartilhar, a gente agradece. Até a próxima. Este foi mais um Letrando, o podcast do Elefante Letrado, com a apresentação de Sheila Von Tobel.